Boa noite, turma! Como é que vocês estão? Boa noite, maravilhosas! Sejam todas bem-vindas à nossa live exclusiva. E hoje nós estamos com o seguinte tema: Ano Novo, Corpo Novo. Quem aí deseja ter um corpo novo, levanta aí a sua mãozinha e diz: eu, Nutri, eu desejo estar com um corpo novo em 2026. Boa noite, maravilhosas! Como é que vocês estão? Aguardando aqui a galera entrar. Tem como tu colocar aqui pra mim, reduzir aqui pra mim ver o que o pessoal estão falando? Muito bem, tá, gente? É isso aí, eu quero ver vocês todas lindas, maravilhosas, com o corpo que você deseja. Por que eu falo assim, com o corpo que você deseja? Porque não existe um padrão, tá, gente? O padrão é aquele que você se sente bem dentro dele, tá? Aquele que você se sente feliz. E o principal é um corpo saudável. Porque saúde é o bem mais precioso que nós temos, tá, pessoal? Então, isso daqui vocês podem ter certeza que não tem preço a sua saúde. Então, como hoje a Nutri vai falar muito sobre saúde, longevidade para vocês, então, o que é que eu quero que vocês façam agora? Áudio um pouco ruim. Por quê, pessoal? Deixa eu ver aqui no Instagram, né? Deixa eu ver aqui o pessoal no YouTube. Gente, nós estamos ao vivo, tanto aqui no Instagram, como também no YouTube, junto com as maravilhosas. E o pessoal do Instagram melhorou, gente, o áudio aqui no Instagram pra vocês? Tá melhor? Como é que tá? Fabiana, me fala aí, o áudio tá ok? Maravilhosa. Eu quero que o pessoal aqui no YouTube fale pra mim como é que tá o áudio, se tá bom aí pra vocês, se vocês estão me escutando direitinho. Como é que tá aí, galera? Tá ótimo, maravilha, gente, perfeito. Sim, puxa lá pra cá. Seria bom puxar mais um pouquinho pra cá. Porque eu tô tentando ver ali em cima. Show. Assim dá certo? Aí pra tu mexer aqui, só que eu tô aqui e comecei. Porque eu quero escutar vocês, tá, gente? Eu quero saber. Primeira coisa que eu quero que vocês falem aqui pra mim. Quantos quilos você vai eliminar em 2026? Digite aqui pra mim nos comentários. Quantos quilos você vai eliminar em 2026? Eu já estou decretando que você vai eliminar esse peso, tá, maravilhosa? Não é e se der certo, vai dar certo. Já deu certo. 2026, ele está aí pra te ajudar, certo? Com motivação, porque a gente realmente fica mais motivada, né? Quando a gente inicia um ano novo. Só que, maravilhosa, se você permanecer com as mesmas atitudes de 2025, o seu ano de 2026, ele vai simplesmente se repetir, certo? Então, se você quer ter um resultado novo, se você deseja ter um resultado diferente, você precisa ter atitudes diferentes. Ó, a galera tá aqui colocando: Nutri, quero eliminar 14 quilos, 22 quilos, 30 quilos, 20, 10, 20, 15, 30, 40, 6... Gente, olha só, eu lembro que na época quando eu buscava emagrecer, para vocês entenderem o grau que se encontra hoje de obesidade de fato,
que infelizmente esses dados era para ser em 2030, só que esses dados foram adiantados. E a obesidade, a gente tá vivendo aí numa pandemia de obesidade já agora em 2025. Olha só que loucura. Era muito difícil a gente, enquanto nutricionista, um paciente chegar a dizer que queria eliminar 40 quilos. Às vezes era no máximo 20. Porque antigamente as pessoas eram muito ativas, certo? Ativas como? Não tinha a tecnologia que nós temos hoje, tá? Então as pessoas se movimentavam muito mais, as pessoas andavam mais. Hoje em dia as pessoas estão perdendo esses hábitos e a maioria das pessoas nem sequer querer praticar uma atividade física, estão mais querendo devido ao comodismo, já estão acomodados. E o principal de tudo é a alimentação. Com a tecnologia, os avanços, redes sociais, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, não é mesmo? E com essa ansiedade, acarreta estresse elevado, um hormônio que ele favorece aí acúmulo de gordura. Outra coisa também, a ansiedade leva a pessoa a querer comer muito e a querer comer mais. Aí, ó, duas coisas que casam perfeitamente para as pessoas ficarem o quê? Obesas. E eu nunca vi na história, gente, o que tá chegando de pacientes que quer eliminar 40 quilos, 30 quilos, 50 quilos, meu Deus, tá crescendo demais. E eu vou dizer pra você, se você não tomar uma atitude hoje, agora, essa tendência, meu amor, é piorar, não é reduzir não, tá? Se você continuar com os mesmos hábitos, fazendo tudo que você tá fazendo, que você fez durante o ano de 2025 inteiro, sinto te dizer, você não vai ter um resultado diferente. Agora, se a partir de hoje, com as estratégias que eu vou passar aqui pra você nessa live, gente, eu preparei, como essa é a nossa última live de fim de ano. Gente, que ano incrível, que ano maravilhoso esse ano de 2025. E que esse ano de 2026 seja algo ainda melhor. Só que para isso a gente precisa de mais conhecimento e a gente precisa de aplicar esse conhecimento que a gente adquire. Por quê? Quando a gente só recebe conhecimento e não aplica, a gente fica com obesidade mental. E aí vem o que? Ansiedade. Aí essa ansiedade gera uma compulsão alimentar. E pessoal, muito cuidado com a sua mentalidade. Começa a filtrar, certo? A filtrar conteúdos. Olha só, deixa eu contar aqui pra vocês o relato de uma das minhas pacientes. Que a gente começou a fazer isso, ela começou a perder peso e a mudar, tá? Então, assim, eu trabalho com os meus pacientes de uma forma muito dinâmica. Eu procuro, de fato, saber da vida do meu paciente tudo que estiver agregado à sua alimentação. E em uma conversa, né, ela me relatou que no Instagram dela tinha muita receita, muito vídeo de receita, muito, mas é muito mesmo. E não era receita fitness, tá, gente? Era vídeo que fazia com que ela sentisse desejo, vontade de comer aquelas comidas. E ela disse que às vezes fazia, só que a maioria das vezes ela pedia aquele prato que ela via na receita. E ela pedia em restaurante, certo? E, gente, as calorias que ela começou a consumir foram gigantescas. E fez com que ela aumentasse 20 quilos a
assim em questão de 9 meses, certo? Então, vocês comecem a olhar também o que é que vocês estão vendo nas redes sociais de vocês, tá? Então, comece a nichar o que é de fato, o que é que você quer ver. Tem pessoas que todos os dias, chega do trabalho, vai para onde? Para o iFood. Aí depois reclama porque é que está acima do peso. Ora, meu amor, o seu corpo, ele responde de acordo com o que você entrega para ele. Se é isso que você está entregando para o seu corpo, é essa resposta que o seu corpo vai te dar. É um corpo inflamado, é um corpo com ansiedade, cheio de açúcar, tá? Um corpo com açúcar demais no seu organismo é um corpo que inflamado. É onde começa a aparecer as doenças crônicas, como por exemplo diabetes, aí vem hipertensão e por aí vai, gente. É só a pontinha do iceberg. E lembrando que a obesidade hoje em dia, ela já é considerada uma doença. Eu sou uma pessoa que o meu IMC deu obesidade, tem um grau de obesidade 1, 2, 3. Você é uma pessoa doente. Isso é uma doença e precisa de tratamento como qualquer uma outra, certo? Perfeito? Gente, o que é que eu vou trazer hoje aqui pra vocês nessa live? Deixa eu ver aqui no YouTube o que é que o pessoal estão dizendo aqui pra mim. Gente, o pessoal aqui dizendo, ó, deseja eliminar 5 quilos, 10 quilos. Ó, estou com peso de 82 quilos e tenho 1,53. Você aí no mínimo precisa eliminar uns 15 quilos, tá? Aqui eu tô falando com a Camila Barros. Camila, tu vai precisar reduzir pelo menos 15 quilos. E foi justamente o que eu fiz, tá, gente? Antes de ser nutricionista, que foi isso que me fez, de fato, querer entrar nessa profissão da nutrição, certo? Se você ainda não me conhece, não viu ainda o meu perfil, o meu Instagram é Erica com H. H-E-R-I-C-A, ericaF.nutri. Lá no meu Instagram tem a foto minha do meu antes e depois, eu já deixo logo no iniciozinho, porque eu quero que vocês possam analisar que um dia eu já estive exatamente aí aonde você se encontra hoje, querendo eliminar 15 quilos. E Nutri, o que foi que você fez para você eliminar 15 quilos? Lá no meu perfil tem a foto minha do antes e depois, do quanto que eu era gordinha, do quanto a minha autoestima era baixa, até as roupas que eu vestia eram roupas mais largas, mais folgadas, porque eu tinha vergonha do meu corpo, tá? Eu sei exatamente como é isso. Então, se permita se conhecer, ter o autoconhecimento também do seu corpo, porque não é somente você cortar calorias, certo? Isso não funciona para a maioria das pessoas, certo? O que você precisa e as estratégias corretas, a Nutri vai te falar ainda hoje, porque eu quero que você chegue em 2026 com um resultado incrível. Então, o que é que você vai fazer? Gente, ai, que vontade de falar agora, mas a produção me disse aqui que eu não devo soltar agora, mas deixa eu dar um spoiler para vocês. Vai ter um sorteio para as pessoas que ficar comigo até o final dessa live. Quem aí ama um sorteio? Coloque aí nos comentários. Se você gosta de sorteio, fica comigo até o final dessa live,
Porque, meu amor, no final dessa live, vocês vão ter acesso a esse sorteio e eu vou te entregar tudo que você vai precisar fazer para participar desse sorteio. Ó, Paula disse eu, Carla, eu. Maravilha, tá, gente? Muito bem. Eu também amo um sorteio. Ainda mais desse que a equipe Secaps Black preparou com muito carinho de festas de fim de ano pra você. E eu vou logo dizendo pra você, ó, envolve isso aqui, ó. Todo mundo sabe, né, ó. Envolve isso aqui, ó. Quem aí não gosta já no final do ano, ó, receber isso aqui? Eu vou fazer só isso. Vocês, para bom entendedor, meias palavras bastam. Então fica comigo até o final, tá certo? E, gente, não é só sobre você começar o ano e começar de qualquer jeito. É sobre você começar um novo ano com estratégia certa. Se você começou já várias vezes, vários anos, dizendo que ia começar a emagrecer, mas agora esse ano vai, e para você ainda não chegou, vai chegar para você a partir de agora, porque eu tenho certeza que essa live vai ser um divisor de águas na sua vida. Porque é o que eu falo para as minhas pacientes, certo? Não é um milagre, não é um detox maravilhoso que vai fazer tudo por a gente. Não, aqui o Secaps Black, ele te entrega realidade. Deixa eu contar aqui uma história para vocês. Esses dias eu fui na minha manicure que faz as minhas unhas e ela disse: Nutri, deixa eu te dizer, eu tinha muito medo de adquirir o Secaps, que foi a cápsula. Ela disse que estava com muito medo de adquirir porque ela tá acima do peso e ela ficou com medo de adquirir e não ter resultado, certo? Ela disse que já tinha tentado diversos outros produtos e não tinha conseguido ter o resultado desejado. Aí ela disse que estava com medo de fato de comprar. E eu só escutando ela me dizendo. Aí ela perguntou se era de confiança e tudo. Aí eu disse que sim, fui explicar pra ela como que funciona os ativos. Aí ela disse pra mim, mandou uma mensagem pra mim: Ei, Nutri, tem uma amiga minha que tá utilizando, tá tendo resultado com Secaps. Ela me deu uma semana de tratamento pra me usar. Aí ela disse, com 4 dias, no 4º dia do tratamento dela, ela disse: meu Deus, que negócio bom. Já adquiriu dela, já fez o protocolo dela, o de 3 meses, porque ela disse que foi algo assim, que foi na primeira semana ela foi desinchando. Ela trabalha muito tempo, gente, sentada, que ela é manicure, que ela passa muito tempo sentada. E quando era no final do dia, ela sentia muito inchaço nas pernas, nos tornozelos, muita inflamação. Aí ela começou a o quê? A fazer uma caminhada de manhã. Olha só, para vocês entenderem o poder de você começar a se movimentar. Porque, gente, se você se movimentar, você trabalha com uma coisinha chamada metabolismo. Se você deseja emagrecer sem passar fome, você precisa aprender a trabalhar com o seu metabolismo, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês ainda melhor. Porque eu quero que você saia dessa live aqui comigo entendendo o que de fato você precisa para você emagrecer. Por isso que eu disse, essa live, ela vai ser um divisor de águas para você iniciar o teu 2026 magra.
certo? É isso que eu desejo para você, porque a magreza, você pode ter certeza, deixa a tua autoestima elevada, você fica muito mais feliz, melhora o seu relacionamento com você mesma, com as pessoas que estão ao seu redor, dentro da sua casa, sem contar, meu amor, a tua saúde. Você fica uma pessoa muito mais saudável, certo? Então queira sim isso pra você, porque o bem mais precioso que você tem é a sua saúde. E a realidade dela foi começar a fazer 40 minutinhos de caminhada todos os dias, durante esses 4 dias, porque a suplementação dela ajudou ela a querer, a treinar, a querer se movimentar. E ela começou a fazer essa caminhada e começou a utilizar. Ela disse: Ave Maria, o quanto que eu desinchei. Não, eu já adquiri o meu protocolo. Eu disse: e o que é que tu tá esperando para adquirir o teu protocolo? Ela disse: não, eu já comprei, eu já quero o meu. Porque foi algo assim que eu até me motivei agora para emagrecer. E, gente, vocês não têm ideia do quanto que é gratificante a gente escutar. E aqui no nosso perfil oficial do Secaps Black no Instagram, tem muitos resultados, dezenas e dezenas de mulheres com resultado real. Gente que já conseguiu eliminar 5 quilos, que é um peso menos. Gente que já conseguiu eliminar 10 quilos. Gente que já conseguiu eliminar 20 quilos. Gente que já conseguiu eliminar 25 quilos utilizando a suplementação, certo? Então a Nutri vai te mostrar as estratégias que você precisa de fato para você ter um resultado incrível, certo? 90% das pessoas, elas erram porque fazem tudo errado. Ela começa sem planejamento, corta todos os alimentos, principalmente os alimentos que gostam, né? Estão perguntando quais os dias de live aqui. Gente, é nas quartas-feiras, tá? Como amanhã é final de ano, a gente tá fazendo a live hoje. Lembrando que essa live será ao vivo e ao vivo ainda hoje a gente tem sorteio, tá bom? E ó, eu vou falar só isso aqui, ó. Então fica ligada, compartilha essa live com mais pessoas que querem emagrecer e precisa estar nessa live aqui com a gente, certo? Então, gente, tem pessoas que acham que para emagrecer é simplesmente só sair cortando os alimentos. Não vou comer isso. Aí esquece e focam que a comida é só simplesmente cortar. Esquece do metabolismo, não usa estratégia e não tem nenhum suporte de suplementação. Gente, pensa numa coisa que eu amo, é suplementação. Eu não tenho, na verdade, esse paciente que saia do meu consultório sem ter uma suplementação, certo? Ele sempre sai com algo para agregar no seu processo, porque o seu primeiro mês de emagrecimento é o primeiro mês que mais você vai estar motivada. Então, quanto mais resultado você tiver, mais você está comigo, mais você vai conseguir perder peso sem desistir, porque você está tendo o quê? Resultado, certo? E o resultado, ele não te dá desânimo, tá? Porque o que faz as pessoas não terem resultado é o seguinte, tá? É quando ela começa a cortar os alimentos, aí começa o quê? A ficar logo fraca. Aí começa com dor de cabeça, né? Assim. Aí começa a ficar cabisbaixa. Aí vem a compulsão depois, a compulsão alimentar. Aí fica naquele efeito o quê? Sanfona.
O efeito sanfona, ele vem quando você começa a fazer uma coisa e para, certo? É isso que faz você não ter resultado e você ficar tendo o quê? Efeito sanfona. Isso não vale a pena, tá, gente? Então, para que você tenha força de vontade e tenha um resultado sustentável, você precisa de estratégia. Emagrecimento, você precisa entender que ele é metabólico e não somente questão de calorias. Emagrecer não é só você comer menos e fazer o seu corpo o quê? Gastar mais. A gente precisa entender alguns pilares, tá, gente? Quero que vocês comecem a entender alguns pilares que eu vou falar aqui. Se você não tá com papel e caneta na mão, já pega aí papel e caneta na mão para você anotar, certo? Para você anotar. Ó, você vai precisar que o seu metabolismo venha ao seu favor. Você precisa melhorar a resistência à insulina. Você precisa melhorar a inflamação. Você precisa pensar aí na ansiedade, se você está tendo ou não. Se você tem compulsão alimentar. Como é que está a tua retenção de líquido? Emagrecer é você, de fato, lidar, pessoal, com todas essas questões. Entende como... Agora eu vou falar aqui como a minha avó. Entende que o buraco ele é mais embaixo? Vocês agora começaram a entender que são vários fatores. Então é por isso que a gente precisa se preocupar com todas essas questões. Porque emagrecer não é só comer menos. É você fazer o que funciona para o seu corpo. Quando o seu metabolismo ele está lento, o corpo ele começa o quê? A economizar energia. Então ele vai gastar menos o quê? Gordura. Tá? Se seu metabolismo ele tá lento, aí o que acontece? Ele vai querer economizar energia e ele não vai queimar gordura. Nananina não. Aí por isso que tem gente que diz assim: ah, Nutri, eu comecei uma dieta, tô com 900 calorias só. E onde foi que tu pegou essa dieta? Ah, peguei no ChatGPT. Ele me deu uma dieta e eu tô comendo só 900 calorias. Não consegue raciocinar, não consegue trabalhar direito. Aí isso gera o quê? Compulsão alimentar e ansiedade posteriormente. Tá, gente? Então a gente precisa sim se preocupar. E quando existe resistência à insulina, o corpo ele tende a armazenar gordura em vez de usar essa energia. Tem muita gente, ó, só para vocês entenderem. Nutri, qual seria o ideal aí de uma insulina? 5, 6, no máximo ali até 7 eu ainda considero. Esses dias eu recebi uma paciente que ela chegou no consultório e a gente tentando, sabe, várias estratégias para ela emagrecer. Ela passou 3 meses comigo e perdeu 1 quilo a cada mês. Aí eu disse, vamos fazer seus exames. Aí ela, vamos fazer os exames. Coloquei para fazer os exames. Quando a gente olhou a insulina dela é em 20. Tá, pessoal? Como que essa mulher ia conseguir emagrecer? Aí eu ajustei tudo, coloquei a suplementação correta. A gente fez toda a intervenção, porque agora a gente já sabia trabalhar com ela. Aí ela começou a perder peso, tá aí super feliz. Já contente, porque no final do ano já vai comer, ela já mudou até o guarda-roupa dela para as festas de fim de ano e que estava muito feliz porque tinha conseguido perder peso. Então a gente precisa sim pensar na nossa insulina, tá? Outro fator é a inflamação.
a inflamação, ela faz o nosso corpo reter líquido e vai dificultar essa perda de gordura. E outro fator é a ansiedade. A ansiedade, ela aumenta a nossa fome e a compulsão, principalmente voltada aí por doce. Então, quando tudo isso, gente, ele começa a ser tratado, o seu corpo ele começa a destravar. Certo? Quando a gente faz esse tratamento completo, olha o seu metabolismo, olha a sua insulina, olha se você está com alguma inflamação, olha se você tem ansiedade. Então tudo isso precisa ser o quê? Ajustado. E quando a gente ajusta isso, o seu corpo ele começa a funcionar melhor. Aí ele começa a queimar gordura de uma forma contínua, certo? E tudo isso a gente precisa também de uma suplementação para ajudar. E Nutri? Complicado. Gente, sabe o que é complicado? É quando a gente não tem as informações para a gente poder solucionar. Aí realmente fica complicado, porque a gente fica querendo solucionar e a gente não consegue. Só que imagina só, você está aqui em uma live ao vivo com uma nutricionista. O Cecaps Black, ele proporciona isso para você gratuitamente. Olha só que coisa incrível. Então, gente, não tem nada de complicado não. A gente está aqui descomplicando tudo para você. Isso daqui é surreal. Se você fosse pagar em uma consulta, a hora que eu passo aqui com vocês, você iria pagar R$700, certo? Então, olha só o que a equipe Cecaps Black, ela proporciona para vocês. Porque calma aí que eu vou falar dessa suplementação, mas daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês estratégias nutricionais também, para que você possa aplicar essa suplementação. É como eu falei para vocês, não existe o que um milagre. Tem pessoas, até, por exemplo, com medicações altamente potentes, como por exemplo o Mounjaro, quer utilizar, não quer ter efeito colateral de nada, acha que a medicação já vai fazer efeito. Hoje eu tô gorda, vou tomar medicação, amanhã eu já vou acordar magra. E não é assim, tá, gente? Nada é um milagre. Inclusive, esses dias recebi uma paciente no consultório. Ela usou Mounjaro e sabe quantos quilos? Após ter gastado R$10.000, ela disse que conseguiu eliminar 2 quilos. Olha só que louco. 2 quilos com investimento de R$10.000. Ela não estava conseguindo perder peso. A gente começou a intervir com a dieta, com uma suplementação, ajudar o intestino dela, tá? Então a gente precisa olhar também para as outras coisas que importam. Gente, me diga só, quando vocês vão construir uma casa, vocês simplesmente só colocam o tijolo um em cima do outro, ou naquele tijolo primeiro lá vocês preparam um terreno, aí depois me diz, produção, o que é que vem pra construção ali? Porque só pra você subir as paredes você tem que fazer uma estrutura embaixo, né? Tem que fazer a sapata embaixo. A sapata embaixo, aí vem os ferros, né? Ferros pra colocar o concreto. Isso, pra colocar o concreto, aí vem o cimento, vem aquela elaboração toda, porque se você colocar só os tijolos, a gente precisa do tijolo, né, pra construir uma casa, né, assim? Mas se a gente colocar só o tijolo, o que é que vai acontecer? Essa casa vai se desmoronar. Uma hora essa estrutura ela vai cair. Ela não vai ter a base, ela não vai ter o alicerce, ela não vai ter nada. Então é por isso que eu falo para vocês que utilize isso que eu tô falando como você utilizar o chá no seu processo de emagrecimento. Ele vai ajudar você a emagrecer? Vai sim, muito. A gente tem inúmeros resultados.
Só que a base, ela também precisa ser construída com constância, de você treinar, de você praticar alguma atividade física, um esporte que você gosta. Ó, quanto mais você querer gastar pouca energia, mais preguiçosa você vai ficar, certo? Essa é a realidade. Quanto menos calorias você quiser gastar, menos você vai precisar comer também, porque você não vai ter um metabolismo ativo. E Nutri, como que essa suplementação ela vai me ajudar no meu processo de emagrecimento? Ó, na linha C-Caps Black, a gente tem os dois, certo? Nós temos... Gente, o que é que eu vou fazer? Deixa eu desativar aqui esses comentários. Eu amo escutar vocês. Mas, pra ficar... Pra ficar um negócio bonitinho, pra ficar um negócio bem arrumadinho aqui pra vocês, eu vou desativar, porque eu quero que vocês prestem atenção agora nas suplementações e o que é que eu vou falar pra vocês, tá bom? Nós temos na linha C-Caps Black o chá e as cápsulas. O que é que a cápsula faz? Ela acelera o nosso metabolismo, melhora o nosso foco e disposição, ajuda o nosso corpo a utilizar a gordura como fonte de energia para que a gente consiga queimar a gordura e auxilia na nossa saciedade, certo? Já o chá, ele é para aquelas pessoas que sofrem com constipação, sabe? Principalmente a gente vem tendo muito resultado com aquelas mulheres que são falsas magras, né? Que elas são magrinhas, as pernas mais sequinhas, braços mais sequinhos. Só que quando chega na parte abdominal, tem aquele abdômen bem distendido, certo? E a maioria dessas mulheres sofrem com constipação. Uma mulher que ela é constipada, que ela não vai ao banheiro todos os dias, o que que acontece? Essa mulher, ela é uma mulher mais irritada. Essa pessoa é uma pessoa mais irritada, não só mulher, mas homem também, tá? Nutri, essa suplementação pode utilizar homem também? Sim, é para as pessoas que desejam e querem emagrecer, tá certo? Então pode sim utilizar homem ou mulher. E o chá é para ajudar a melhorar o bolo fecal, tá? Para que você vá ao banheiro com mais frequência. Ele também vai ajudar na retenção de líquido e ele tem ação anti-inflamatória, ajuda muito aquelas mulheres que têm endometriose, SOP, mulheres com lipedema, com celulite aparente, tá? Porque ele ajuda demais na diurese e ajuda demais a você que quer reduzir inflamação, tá? Então são esses os benefícios. E Nutri, como que a cápsula vai agir no meu corpo? Olha só. A cápsula, a gente tem a L-carnitina. O que é que a L-carnitina faz? Ela pega lá na célula de gordura e ela usa como fonte de energia. Ele ajuda a transportar essa gordura para que a gente consiga queimar, certo? Então isso daqui é maravilhoso que nós temos na cápsula, tá? Outro composto que a gente tem, pessoal, é o psyllium. Se você colocar aí psyllium, um potente, que ele ajuda você a melhorar tanto aí o bolo fecal, como também ele vai formar um gelzinho lá no seu estômago. E esse gel, ele vai te dar a sensação de cheia. Estou cheia. Por isso que uma das estratégias que a gente tem é você utilizar antes das suas principais refeições, tá? Porque assim você tem esse controle de comer menos para que você entre no déficit calórico e comece a perder peso. Ó, tem gente dizendo aqui, já consegui eliminar 8 quilos. Os dois são perfeitos. Olha só que maravilha. Gente, nós temos inúmeros. Se eu for
passar aqui com vocês, eu passo a live inteira só falando de resultado, que é só o que tem, certo, gente? Com resultado, com as suplementações. Mas eu quero que você entenda o que é que tem aqui e o que é que ele vai agir no nosso organismo para que a gente emagreça, certo? Outro composto que nós temos, gente, é a cafeína. A cafeína, ela ativa o nosso foco. Tem diversos estudos. Se você der um Google aí, é porque eu não tenho como te mostrar aqui agora. Mas depois que finalizar essa live, você vai lá, pode dar um Google e colocar cafeína e processos de emagrecimento. É um dos ativos mais utilizados para queima de gordura, tá? Sem contar que ele ainda melhora o nosso foco, concentração. Você pode utilizar em uma das estratégias como termogênico ali antes de você ir treinar. Vai te ajudar a você ter mais foco, mais disposição para o seu treino, tá certo? E outro composto que nós temos é o picolinato de cromo. O picolinato de cromo, ele ajuda a reduzir a nossa resistência à insulina. Lembra que eu falei aqui para vocês que um dos principais fatores que faz com que você não tenha tanto resultado no seu processo de emagrecimento ou esteja travada nesse processo de emagrecimento é justamente porque você tem uma resistência à insulina. Então, o picolinato de cromo, ele auxilia aí para regular essa insulina e a reduzir essa vontade de comer doce. Perfeito? Nutri, tem alguma contraindicação essa suplementação? Quem não pode fazer uso são para gestantes, lactantes. Lactantes são aquelas mulheres que estão amamentando, tá? Se você é uma mãezinha que está amamentando, você não pode fazer a utilização, tá? Isso porque eu não encontrei nenhum estudo que comprovasse a eficácia dessas substâncias para a saúde do bebê, tá? Então, para não ocorrer nenhum risco, a Nutri não indica se você amamenta ou se você é gestante, tá bom? Ele também não é indicado, tá? Para aquelas pessoas que estão passando por algum processo gastrointestinal, tá? Tá com algum problema com gastrite, porque ele tem estimulantes, ele vai ter aí a cafeína, que não é indicado para essas pessoas. E também para aquelas pessoas que têm alergia ao crustáceo, que é o quê? Ele é feito a quitosana, tá? É o que nós temos, esse ativo nós temos no Secaps Black Cápsula. E a quitosana, ela é oriunda da casca do camarão, que é esse crustáceozinho. Então, se você é uma pessoa que tem alergia a camarão, a gente não indica você fazer uso, tá? E se você é uma pessoa que tem hipertensão, a gente não indica fazer o uso, desde que, tá? Tem pessoas que têm a pressão arterial controlada, tem acompanhamento médico, e tem pessoas que, por exemplo, tomam uma xícara de café por dia e não sente nada. Por que que eu estou falando isso para vocês, certo? No Secaps Black Cápsula, nas duas cápsulas, a gente tem 76 miligramas, que isso equivale a uma xícara de café. Então, o que é que eu indico se você é uma pessoa que tem hipertensão controlada, se você já faz uso do cafezinho e você não sente nada, não tem nenhuma alteração nessa hipertensão, é só você trocar, certo? Ao invés de você tomar aquele cafezinho que você tomava, você compra o descafeinado, você utiliza o café descafeinado sem a cafeína para poder você utilizar as cápsulas, tá certo? Então, a recomendação que eu tenho para fazer é isso. E se você tiver acompanhamento médico, também eu oriento você mostrar para o seu médico, tá? A tabela nutricional, os ingredientes, para que ele possa dar a opinião do médico também, tá? É super importante. E você nunca tomar
próximo do horário que você toma a sua medicação. Você, no mínimo, precisa dar uma distância aí de 2 a 3 horas, perfeito? E Nutri, sou uma pessoa saudável, eu treino já, eu posso estar utilizando, eu quero baixar o meu percentual de gordura, eu posso utilizar ele para me ir treinar? Quanto tempo antes? Como que eu posso tomar? A recomendação dele é 2 cápsulas por dia. Então, você pode tomar 2 cápsulas 30 minutos antes de você ir treinar. Vai melhorar o seu foco, a sua disposição para você ir treinar, certo? E se você é uma pessoa que não treina e quer emagrecer através da suplementação, o que é que a Nutri vai te indicar para ajudar a baixar a sua insulina, a você melhorar o seu metabolismo, para você começar a emagrecer e a você desinflamar? Você vai utilizar uma cápsula antes do seu café da manhã e a outra cápsula 30 minutos antes do almoço. Ah, Nutri, mas minha vida é muito corrida, eu não consigo separar, senão eu vou esquecer. Eu posso tomar as 2 cápsulas juntas? Sim, você pode tomar as 2 cápsulas juntas 30 minutos antes do seu almoço, perfeito? O que a Nutri não recomenda é você utilizar ele depois das 16 horas. Como ele tem estimulantes, cafeína, para não prejudicar o seu sono. Se você toma café, tem o hábito de tomar até o cafezinho mesmo, depois das 16 horas, saiba que você está prejudicando o seu sono. Se você prejudica o seu sono, o que vai acontecer? Você vai desregular a sua parte hormonal, certo? Aí por isso que quando é durante o dia, ou então no finalzinho do dia, sua grelina vai estar mais aumentada, mais ativada. Nutri, o que é isso? O que é grelina? Nada mais é do que fome. Você vai sentir mais fome, tá? Porque você vai desregular os principais hormônios para ajudar você no seu processo de emagrecimento. Que um é a grelina, que é o hormônio da fome, e o outro é a leptina, que é o hormônio da saciedade. Aí você, quando produz menos leptina, você não vai sentir tanta saciedade. Você vai ficar sempre com mais fome do que saciada. Perfeito? Agora eu vou te explicar sobre o chá. Gente, esse chá, é muito maravilhoso. Eu abri aqui e ver o cheiro, né? O cheiro dele, pra quem não sabe, é de morango e é assim, surreal, é maravilhoso de bom. Ó, pessoal, ele é um pozinho, tá? Ó. Ele é assim, um pozinho, vocês estão conseguindo ver bem direitinho? Vou mostrar aqui. Ele é um pozinho, tá? Como é que vocês vão tomar? Mas antes de eu dizer como é que vocês vão tomar, primeiro eu vou dizer quais são os ingredientes que a gente tem nele, tá? Que vai auxiliar no seu processo de emagrecimento. Se você tem um intestino que não funciona, você não emagrece. E você fica com dificuldade de absorver nutrientes. Aí por isso que às vezes tem pessoas que fazem dieta e não tem resultado, porque está com dificuldade de absorver nutrientes. Porque tudo que passa pelo nosso intestino, quando a gente come, a gente precisa passar pelo nosso intestino. E onde é que a gente absorve? Lá no nosso intestino. Então, se a gente não tem um intestino funcionante, a gente vai ter dificuldade no processo de emagrecimento. E é por isso que o chá, ele tá sendo assim muito queridinho. A nossa embaixadora, a Vitube, quem aí segue a Vitube? Quem aí já viu os resultados que ela posta e que ela falou que teve muito resultado em relação a constipação, que ela vivia inchada por conta que ela tinha essa constipação, não conseguia ir ao banheiro, e depois que ela aprendeu que ir ao banheiro todos os dias é certo e a gente precisa ter horáriozinho de ir todos os dias, é a melhor forma que você tem para você emagrecer, é você regulando o seu intestino. E eu vou falar o primeiro ingrediente que nós temos para ajudar no seu bolo fecal,
é o psyllium, tá? Ele é maravilhoso para o processo de emagrecimento. Além de te dar mais saciedade, você regula o seu intestino. Outro composto que nós temos, gente, é o hibisco. Quem aí vive se queixando por retenção de líquido. Ah, eu tô muito retida. Tem pessoas que às vezes chegam no meu consultório que eu percebo na hora que eu vou fazer a avaliação. Que eu pego a dobra cutânea e faço isso aqui, ó. O certo, a pessoa quando ela tá desinflamada, a pele volta rapidamente. Uma pessoa quando ela tá inflamada, que ela tá com obesidade, a pele dela não volta rapidamente, ela volta assim, ó. Aos pouquinhos, você puxa e ela vai voltando aos pouquinhos. Ou quando você bota assim o dedo, aí vai ficando aquela marca e o dedo vai voltando bem pouquinho, bem devagarzinho. Fica a marca. Gente, retenção de líquido, muitas mulheres se queixam, tá? E não só mulheres, mas sim a todas as pessoas que sofrem com obesidade, né? Tanto homem quanto mulher. Então vai ter essa retenção de líquido e nada melhor do que o chá para auxiliar e ajudar você, certo? Nesse processo. E deixa eu contar para vocês, esses dias eu recebi o relato de uma pessoa que tomou muito do chá e não é certo, tá? Essa pessoa, ela relatou que depois ficou com ânsiazinha, tá? E não é para vocês fazerem isso, porque a gente não pode ultrapassar a nossa quantidade de cromo, porque ela vai inibir muito a nossa insulina, tá? Então não é pra gente tomar isso aqui como se não houvesse o amanhã. Eu sei que é muito gostoso, ele é muito bom. Eu sei que são substâncias naturais, mas elas têm efeito no nosso organismo, a gente precisa lembrar disso. Então, quando me veio aqui agora a memória, então eu já tô aqui lembrando, já tô aqui falando para vocês que não ultrapasse a recomendação dele, que é 5 gramas. E ó, dentro dele já vem um medidor. Se você quer tomar mais de uma vez por dia, o que é que eu aconselho você fazer? Ao invés de você botar um todinho cheio, você vai dividir em 2. Você vai botar metade em um horário e depois a outra metade em outro horário. Divide aí, tá, colega? Não sai tomando muito chá, não. Eu sei que ele é delicioso, mas a gente não pode ultrapassar a recomendação, tá bom? Outro composto, gente, que nós temos é a cúrcuma. A cúrcuma é um potente antioxidante, anti-inflamatório, vai auxiliar muito as mulheres que estão na menopausa, para as mulheres que sofrem com SOPEN, que é a síndrome do ovário policístico, mulheres que têm endometriose vão se favorecer, mulheres que têm lipedema, que a curcumina ajuda demais essa inflamação que o lipedema causa, tá, gente? Então pode sim utilizar, ele é maravilhoso, vai auxiliar demais essas pessoas. E nutre quem não pode utilizar essa suplementação, são os gestantes, lactantes não podem utilizar, pessoas que têm alergia ou à cúrcuma ou ao hibisco, tá certo? E pessoas que são diabéticas, que fazem uso de insulina, de metformina, tá? Eu não indico. E como que você vai tomar ele? Você vai colocar 5 gramas, que é a recomendação dele, em 200, 300 ou 500 ml de água. Por que que eu tô dando aqui para vocês essas 3 quantidades diferentes para você utilizar? Porque, pessoal, tem gente que gosta mais forte, tem gente que gosta meio termo e tem gente que gosta mais fraquinho. Então, quanto mais a quantidade de água, mais fraquinho vai ficar o gosto. Perfeito? Então, é só diluir. Nutri, eu preciso bater em mixer, só se você quiser. Para ele diluir só na água e você mexer com a colherzinha, dá super certo, funciona super bem. Tá bom? Então dá assim pra você fazer assim. E nutre.
eu posso associar os dois. Ave Maria, eu tanto tenho um metabolismo lento, como estou precisando de ter mais disposição. A cápsula vai me ajudar nisso. E o chá, ele vai ajudar demais na minha retenção e a regular o meu intestino. É uma combinação perfeita. Você pode utilizar os dois juntos, desde que você seja uma pessoa saudável, tá? Se você é uma pessoa que tem diabetes, eu não indico. Se você é uma pessoa que tem doenças renais, tá? Eu não indico por conta da quantidade de cromo. Então, tudo é filtrado ali pelos nossos rins. E a gente não pode colocar uma dosagem superior, porque aqui tem cromo e aqui tem cromo. Então, pessoas que têm doenças renais, a gente não indica, perfeito? Ou então, pessoas com doenças hepáticas, tá bom? Esse grupo a gente não indica utilizar os dois. Mas uma pessoa que ela é saudável pode sim, sem problema nenhum. Inclusive eu tomo, quem aí já viu meu café da manhã hoje, já postei o meu combinho perfeito, que me ajuda a me manter magra. Porque assim, porque Nutri, você conseguiu perder 15 quilos e você até hoje, você permanece magra. Porque desde o dia que eu entendi que emagrecer e você permanecer magra é você continuar fazendo as mesmas coisas para você emagrecer, para você continuar tendo resultado. A partir do momento que eu paro de fazer, eu começo a o quê? A engordar como qualquer outra pessoa. Sabe qual é o teu problema? A constância que você ainda não tem, porque você acha que é um milagre e não é. Todas essas pessoas que são magras, elas são constantes. Elas tomam um suplemento todos os dias, elas treinam todos os dias, elas têm uma alimentação saudável e quando sai, que é saudável também sair fora da dieta, volta para a dieta no dia seguinte, meu amor. Certo? Então, se você quer aprender agora com a Nutri, a estrutura certinha para você aplicar e ter resultado, aí vai 5 estratégias para você começar o seu 2026 acelerando os seus resultados. Quem aí quer? Já começa a anotar, começa a compartilhar, porque hoje ainda vai ter um sorteio, tá bom? E eu vou explicar como que você vai fazer para participar, tá bom? Então, bora lá, a primeira estratégia. É simples e prática, tá? Então, a primeira estratégia é você colocar proteínas em todas as suas refeições. Como assim? Ó, esses dias mesmo, eu peguei uma paciente, sabe o que era o café da manhã? 4 bolachas creme crack com a ponta de faca de margarina e um café preto. Quando era no almoço, era 3 tipos de carboidrato que ela colocava. Ela colocava batata doce, ela colocava arroz e ela colocava macarrão. Aí na proteína era desse tamanho, era bem pouquinha a proteína, tá? E isso não favorecia ela, não favorecia. O que a gente fez? Ela continuou lá com um pãozinho francês de manhã, eu permaneci com o pãozinho francês, tirei bolacha, tá? Ó, se você quer reduzir medidas, reduza farinha branca e excesso de açúcar. Se você fizer isso, você vai ver o quanto, mulher, que você vai desinchar, o quanto que você vai desinflamar. Principalmente a danada da farinha branca. E quando você for comer o seu pãozinho francês, você vai botar frango desfiado, você pode botar atum, pode fazer patê de atum, você pode utilizar queijo, você pode utilizar ovo, você pode utilizar carne moída. São tantas coisas que você pode fazer para aumentar o seu aporte proteico e reduzir esses carboidratos. E você vai ver a quantidade de peso que você começa a perder, tá bom? Outra forma que você vai ter é
comer para regular os seus hormônios e não só pensar em calorias, tá certo? Então, regular hormônio requer também ter uma boa qualidade do seu sono, porque é lá onde a gente regula a nossa insulina, a gente regula também grelina, que eu já falei para vocês que é o hormônio da fome, leptina, que é o hormônio da saciedade, a gente regula o nosso estresse, tá? Se você é uma pessoa que tem facilidade para acumular gordura abdominal na região da barriga, regula o seu estresse, tá? Porque o estresse é um dos principais vilões aí para você acumular gordura na região abdominal. E como é que a gente regula o nosso estresse? Regulando também o nosso sono, fazendo uma higiene do nosso sono, tá bom? Então, façam isso e diga aqui pra Nutri, tá bom? Outra coisa que a gente vai fazer, evitar beliscar. Quem aí vive beliscando? Passa o dia beliscando, comendo. Passa o dia beliscando, come uma coisinha, come outra, come uma, come outra, come uma, come outra. Evita fazer isso, tá? O que é que você vai fazer? Você vai trabalhar com fracionamento. Esses dias eu peguei uma paciente que ela vivia beliscando. Aí eu coloquei pra ela 6 refeições no dia. Ela disse, mulher, eu não vou engordar não comendo desse tanto não. Eu disse, não, você não vai engordar, porque você mesmo comendo nessa frequência, porque se eu já retirasse de uma vez por todas, essa frequência com que ela tinha de beliscar, ela ia sentir muita falta desse belisco e ela não ia conseguir emagrecer, não ia conseguir perder peso. Então você vai aos pouquinhos mesmo. E a primeira estratégia que eu fiz foi justamente de prolongar, deixar 6 refeições para ela no dia e fazer o quê? Comer comida de verdade e fracionar. Então eu fracionei essas calorias, certo? Então, o que é que você vai fazer? Reduzir a quantidade que você come e comer aí pelo menos 6 vezes, fazer 6 refeições ao dia, tá certo? Então, isso vai evitar demais você beliscar. E uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes é organização. Mulher, se você tem a oportunidade de fazer 2 quilos, 3 quilos de peito de frango, por que é que tu não faz nenhum? Tem gente que faz só meio. Aí depois, não tem nada pra mim comer. Eu vou pedir ali lá no iFood, porque em casa não tem nada. Ou se você deixar adiantado carne moída na tua geladeira, frango desfiado na sua geladeira, você consegue sim fazer uma dieta sem ficar com sacrifício, tá? Você já deixa ali praticamente pré-pronto. Quando você chega do trabalho, você só esquenta e come, tá? Então isso vai ajudar você demais. Outra estratégia também, gente, é você usar o jejum ao seu favor. Se você é do tipo de pessoa que gosta, já faz a prática do jejum, e se você ainda não faz, coloca um propósito, tá certo? Para você fazer um jejum. No Nutri, você indica um jejum de quanto tempo? No mínimo de 12 horas para iniciar. E você pode fazer um jejum que é noturno, tá certo? Então, inicia aí com o jejum noturno. Por exemplo, começa o teu jejum a partir de 7 da noite e só come no outro dia de 7 horas da manhã. Você não faz ideia do quanto que você começa a regular os seus hormônios, o quanto que você começa a emagrecer, tá? Então, o jejum também ele é super válido. Outra coisa aqui que eu não posso esquecer, tá, gente? Pra vocês é beber água. Principalmente, pelo amor de Deus, não façam isso. Eita, eu tô tomando chá e tá esquecendo de tomar água mesmo. Porque como ele é líquido e tudo, aí tem gente que acaba esquecendo de tomar água. Aí o que acontece? Essa fibra que tá aqui, ela vai precisar de água.
A água vai ajudar a regular o seu intestino, vai melhorar a aparência da sua pele, você fica com a pele mais hidratada, mais bonita. E a desidratação, ela favorece o quê? Ela favorece você acumular gordura. Então, quanto mais água você beber, melhor é. Nutri, existe um cálculo que eu possa fazer para que eu tenha uma boa quantidade de água? Sim. Você vai colocar 40 ml vezes o seu peso, tá? E o resultado vai dar a quantidade de água que você necessita ao longo do dia, tá? Se você ainda não bate essa meta de água, você vai... se lá deu que você precisa 3 litros de água e você toma só 2. Aí você não já vai direto para 3 litros, não. Você vai para 2,5, aí depois você vai para 2,800, depois você vai para 3, depois vai para 3,100, 3,200 e assim você vai aumentando sucessivamente, gradativamente. Fechou? Vocês conseguiram pegar aqui tudo que eu passei para vocês? E, gente, se você quer emagrecer, dá o up aí nesse seu 2026 com a linha Secaps Black, o que é que você vai fazer agora? Se você chegou aqui nessa live, é porque um dos nossos especialistas te convidou. Então, o que é que você vai fazer? Você vai procurar a especialista que te convidou para essa live. Só que você não vai esperar para amanhã não, porque é só amanhã que vai abrir carrinho. Mas, gente, durante a grande demanda nossa, nesse final de ano, o que aconteceu? Nós estamos com estoque baixo, tá? Então, você não espera para amanhã, para quando acabe ou esgote tudo, não. O que é que você vai fazer? Ó, tá tão baixa a quantidade que até o meu estoque aqui do cenário foi desfalcado, ó, pessoal. Tem umas prateleiras e outras não, para vocês entenderem que a Nutri está falando a verdade e para vocês entenderem o grau que é isso aqui, que está se esgotando essa suplementação muito rápido. Então procura ainda hoje a especialista que te convidou. E lembrando que nós temos o sorteio. Nutri, o que é esse sorteio? Olha só, para as pessoas que adquiriu o protocolo de 3 meses acima como Nutri, você pode adquirir o de 3 meses, o de 5 meses ou de 12 meses, que é o nosso protocolo anual, tá certo? Ou se você quer dividir com amiga e pegar logo o protocolo anual e dividir 6 e 6, você e uma amiga, você também pode, certo? Existem diversas maneiras de você estar adquirindo a nossa linha Secaps Black, tá? Então, para as pessoas tanto que adquirir a cápsula como o chá, você vai concorrer a 3 Pix de R$200. Imagina só, gente, aí nesse finalzinho de ano, você comprar uma suplementação e você ganhar R$200 no Pix. Gente, isso só a equipe Secaps Black para estar proporcionando isso para vocês. Isso aqui é algo surreal, certo? Um sorteio como esse é maravilhoso. E se você não adquiriu na primeira chance, calma, porque ainda tem a segunda. Calma, se na segunda não for a sua vez, você ainda tem a terceira chance, certo? Então procura agora mesmo a especialista que te convidou para essa live. E se você ficou ainda com alguma dúvida, eu vou estar respondendo a caixinha de perguntas de vocês no nosso Instagram oficial, tá bom? Então já vou indo para lá e vou responder se você ainda for com alguma dúvida, tá bom? Ó, gente, um feliz final de ano. Curta com a sua família. Esse é o momento de você desfrutar. Então, desfrute que 2026 vem aí com tudo e conta com a Nutri, tá? Beijo! Tchau, tchau, galera!